A nossa terra, porém, era disputada por dois pretensos proprietários, os vangunes e os portugueses. Era por isso que se odiavam tanto e estavam em guerra, por serem tão parecidos nas suas intenções. O exército dos vangunes era bem mais numeroso e poderoso, e mais fortes eram os seus espíritos, que mandavam nos dois lados da fronteira que rasgou a nossa terra ao meio. Talvez seja isso que torna Mulheres de Cinzas tão tocante. O livro mostra que muitas vezes os povos mais feridos não são aqueles que iniciam a guerra, mas aqueles que ficam presos entre impérios, fronteiras e ambições que nunca lhes pertenceram. Miyakoto não fala apenas de guerra, fala da violência de olhar para uma terra viva e chamá-la de propriedade. E talvez seja ainda por isso que este livro continua tão relevante, porque ainda hoje existem povos que sobrevivem a poderes que dizem-se donos daquilo que nunca os pertenceu. Os outros povos, nossos vizinhos, moldaram-se à língua e aos costumes dos invasores negros, esses que chegavam do sul. Você já saiu, filha. Você fala em português, dorme com a cabeça para o puente e ainda ontem falou da data do seu aniversário. Será por certo a razão de que Miyakoto esteja mostrando que a colonização não conquista apenas territórios, ela transforma línguas, costumes, memórias, e o povo precisa lutar para continuar a ser ele mesmo, sendo este, porventura, o motivo deste livro preservar do esquecimento, a memória de um povo que resistiu não apenas à guerra, mas também ao desaparecimento da própria identidade. A diferença entre guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. No entanto, são justamente as mulheres que Miyakoto escolheu para contar essa história. Aquelas que o silêncio foi a primeira língua que aprenderam, o que justifica, em parte, o fato de Mulheres de Cinzas doer tanto, porque dá voz e contexto a quem a história quase sempre tentou calar. Antes de existir Moçambique, como conhecemos hoje, já existiam corpos queimados pela guerra, mulheres silenciadas e povos lutando para não desaparecer. A história geralmente é escrita pelos vencedores, pelos grandes líderes de batalha. Mas Miyakoto decidiu fazer o contrário, dar voz aos esquecidos, aos derrotados, às mulheres, numa época onde as mulheres não podiam contar a sua versão dos acontecimentos. Mulheres de Cinzas não é apenas um romance. Para mim é um grito, um relato brutal da colonização e do seu impacto. No meio desse caos surge Imani, uma jovem dividida entre dois mundos, duas línguas, duas identidades. Através dela vemos um Moçambique ferido, mas ainda vivo. Neste vídeo vamos explorar essa história e mostrar o porquê Mulheres de Cinzas também é uma forma de compreender a alma de Moçambique. Antes de aprofundar sobre o tema, é importante conhecer o autor. Miyakoto é um dos maiores escritores da literatura moçambicana. Nascido na cidade da Beira, em 1955. Além de escritor, é biólogo e jornalista. Conhecido por transformar a língua portuguesa numa ferramenta de poesia, imaginação e reflexão sobre a realidade africana. As suas obras exploram temas como identidade, memória, tradição e mudança social, tornando uma das figuras mais importantes da literatura contemporânea em língua portuguesa. Ao longo da sua carreira, recebeu importantes distinções, incluindo o Prêmio Camões. Mulheres de Cinzas se passa no sul de Moçambique, no final do século XIX, durante a guerra entre o Império Português e o Reino de Gaza, liderado por Gungunhane. A história é contada pela Imani e, como o nome já diz, quem é? É uma jovem de 15 anos que busca identidade. Ela está presa entre dois mundos e vive num conflito interno consigo mesma. Na sua aldeia é a única mulher dos seus 15 anos que ainda não é mãe. E por vezes ela sonha com esse evento, tem uma
passagem muito forte em que ela explica que sonhou em que o bebê era expulso do seu ventre como se o corpo ecoasse aquilo que a sociedade espera dela. Então, este livro mostra essa dualidade entre rejeição e pertença, vida e morte, e Minha conta isso de uma forma extremamente poética. Há passagens que parecem um muro no estômago, como quando a Imani diz: depois entendi, não era um sonho, era uma visita dos meus entes passados. Traziam um recado, alertavam-me que eu, com os meus 15 anos, já tardava em ser mãe. Todas as meninas da minha idade em Cocolano já haviam engravidado. Apenas eu parecia condenada a um destino seco. Afinal, não era apenas uma mulher sem nome. Era um nome sem pessoa, um desembrulho, vazio como o meu ventre. E o livro não fala apenas de mãe. Fala de outras mulheres da sua família, e cada uma delas carrega uma dor diferente. A mãe que sonha em retornar à terra de onde foi arrancada, da perda dos seus filhos, da avó que sonha em ser fulminada por um relâmpago e tornar-se cinzas, porque quando se é cinzas não se pode sentir dor. Sempre que desabava uma tempestade, a nossa mãe saía a correr pelos campos e ali permanecia, braços erguidos, a imitar uma árvore seca, e esperava a descarga fatal, cinzas, poeiras e fuligem. Era o que ela sonhava vir a ser. Era esse o desejado destino, tornar-se indistinta poeia, leve, tão leve que o vento a faria viajar pelo mundo. Nesse desejo da avó, ganhava razão o meu anterior nome. E ao mesmo tempo, o livro intercala a narrativa da Imani com as cartas do sargento Germano de Mello, um português enviado a Moçambique como punição. E essa alternação entre as prosas íntimas da Imani e as cartas do sargento é bastante interessante porque mostra os dois lados da guerra, mas ao mesmo tempo mostra a brutalidade que os dois estão presos. E Minha conta consegue espelhar isso através de uma beleza literária. Há uma frase do livro que resume muito bem isso. Durante meia dúzia de anos, saboreamos a paz pensando que duraria para sempre. Mas a paz é uma sombra em chão de miséria. Basta o acontecer do tempo para que desapareça. Pode ser exatamente essa sensação que temos da leitura, que Mulheres de Cinzas não é apenas um romance histórico, é uma reflexão sobre identidade, colonização, dor, memória e como manter-nos humanos em tempos desumanos. Então eu espero ter plantado em si vontade de ler Mulheres de Cinzas. Se está à procura de um livro que mistura poesia, história e a alma de Moçambique, Mulheres de Cinzas é a porta de entrada. Os nossos domínios, que tão pomposamente chamamos de terras da coroa, encontram-se votados ao desgoverno e à imoralidade. Na maior parte desses territórios, nunca nos fizemos realmente presentes durante estes séculos. E nas terras onde marcamos presença, foi ainda mais grave, pois quase sempre nos fizemos representar por degradados e criminosos. Não existe, entre os nossos oficiais, nenhuma crença de que sejamos capazes de derrotar Gongunhane e seu estado de Gaza.